Deus não se ausenta da nossa vida. Nós estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. E o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. Jesus não se ausenta. Por que estou dizendo isso? Porque na primeira parte do Evangelho, quando Jesus aparece, os discípulos que estavam às portas fechadas com medo dos judeus, Tomé não estava presente. Então, quando os discípulos dizem a Tomé que viram o Senhor, Tomé não acreditou, como nós sabemos. E aí, quando Jesus aparece, ninguém disse a Jesus: "Ei, Senhor, ele não acreditou." Não, Jesus aparece e já começa a conversar com Tomé aquele assunto que Tomé conversava com os discípulos, que Jesus não é ausente. Jesus não é ausente. Tudo que nós fazemos, dissemos, pensamos, quais são nossas intenções, seja ela no mais aberto ou no mais escondido, Deus sabe. Deus sabe tudo. Mas Deus sabe tudo não para nos odiar. Deus sabe tudo para nos amar, para nos resgatar. Essa é a diferença. A diferença é que tantos de nós queremos saber dos outros, mas não para amar, mas para projetar uma destruição. É diferente de Deus. Deus sabe tudo e quer destruir aquilo que destrói o coração humano. É esse o sentido da vida espiritual, essa abertura do coração, da interioridade. Vencer a si mesmo para que o Senhor seja o único Senhor da minha vida. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana era o domingo. Os discípulos estavam reunidos com medo, ainda não haviam recebido o Espírito. Então Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Os discípulos se alegram, porque verem o Senhor. A presença do Senhor é motivo de alegria. E para aqueles que acreditam que jamais o Senhor se ausenta, a alegria será constante. Esse também é um sentido muito forte na vida espiritual. Então, quando Jesus diz: "A paz esteja convosco", depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos feridas causadas pelo ódio humano. Deus recebe o ódio e comunica o amor, comunica a bondade, comunica a esperança, comunica o perdão. E não comunica o perdão só para aqueles. Jesus dá o poder a eles para que eles continuem comunicando um poder que não é dos discípulos, mas é um poder de Deus, presente nos discípulos. Jesus diz: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Nós sabemos que no início, o primeiro grande sacramento, o batismo e a Eucaristia, os sacramentos que os discípulos saem, primeiro os discípulos saem batizando, e quando formam a comunidade, celebram a Eucaristia. Eles saem anunciando, batizando, iniciando nos mistérios de Cristo, nos mistérios de Deus. Aquele que inicia nos mistérios já inicia sendo
perdoado. Depois a comunidade vai configurar que antes de receber o perdão, primeiro se aprende, entra pelo ouvido, tem todo um processo do catecumenato e depois de mistagogia, de verdadeiramente adentrar no mistério que nós não entramos com nossa força, é Cristo que nos leva, é o Senhor que nos conduz, é Ele que é o mistagogo, Ele que nos conduz aos seus mistérios. Então os discípulos vão dizer, vimos o Senhor, e Tomé não vai acreditar. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois aparece Jesus, diz de novo, a paz esteja convosco. E aí, já disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Então, a fidelidade, ela nasce na fé. Aquele que não tem fé não tem razão para ser fiel. Então, é a fé crescendo na fé, cresce na fidelidade. Cresce na fidelidade, cresce na fé. E Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse, acreditaste porque me viste, bem-aventurados que creram sem terem visto. Ora, quem foi que acreditou sem ter visto? Semana passada nós refletimos sobre Madalena. Madalena acreditou? Não. Pedro acreditou? Não. João acreditou? Não. Foi ao túmulo porque não acreditava. Quem acreditou? Somente Nossa Senhora. Nós não vemos na história o Evangelho dizendo, narrando, que Nossa Senhora saiu com Maria Madalena de madrugada para ver o corpo de Jesus, para cuidar dele. Nossa Senhora acreditava. Não era necessário tudo isso, mas era falta de fé, mas não tinha falta de amor. Em Maria não faltava fé, não faltava amor, não faltava esperança. E por isso não foi. Por quê? Porque ela acreditava na ressurreição. Enquanto Maria Madalena, os outros discípulos foram, mas por quê? Porque tinham amor, mas ainda não tinham a fé. É um processo de crescimento na maturidade. É um processo. Então Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Veja, quem foi que acreditou? Maria. Então, Jesus não disse, você está acreditando agora porque você tocou. Jesus não disse isso. Não disse isso. Então se refere a todos quando ele diz, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Ele disse bem-aventurados que creram, ele não disse bem-aventurados que crerão. Ainda não chega a nós. Porque aqui está no passado, não está no futuro. E assim, meus irmãos, é a nossa caminhada de fé. É assim. Onde tem o amor, faz crescer a fé, faz crescer a esperança, essa dinâmica da vida do cristão, da vida teologal. E aqueles que acreditam, aqueles que recebem o perdão de Deus, fazem festa na interioridade e na comunidade da misericórdia de Deus, que transborda, é grande, é infinita. Tem tanta gente passando fome na vida espiritual porque não sabe se aproximar desse manjar, desta ceia maravilhosa e eterna oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.